Salmo 90, só o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu gostaria de compartilhar com você a respeito desse novo tempo que Deus nos dá. Então, o tema da mensagem de hoje é: o que fazer diante das situações que nós vamos enfrentar nesse novo tempo que Deus nos deu. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é o que fazer diante das situações desse novo tempo. E o texto da mensagem de hoje é Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, gostaria de pensar com você, quais seriam os tipos de situações que teremos que enfrentar nesse novo tempo? O que fazer diante das situações desse novo tempo? Então, essa mensagem é tanto para esse ano novo que está nascendo, como essa mensagem também é para todos os novos dias que nascerão diante de você durante a sua vida. Então, quando a gente fica pensando que tipo de situações nós teremos que enfrentar, a palavra de Deus ela vem recheada de possibilidades com as quais nós devemos contar diante da vida e diante do tempo. E o Espírito Santo falou comigo, eu listei algumas situações que nós precisamos nos preparar para que a gente tenha força para enfrentar. Especificamente hoje eu vou dividir algumas delas com vocês. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração em compartilhar e falar com vocês é que, nesse novo tempo, existe a possibilidade de você enfrentar tempestades circunstanciais. Tem alguém aqui que nunca passou por uma tempestade? Tem? Todo ser humano vivo já enfrentou uma tempestade. Mas nós vamos falar de uma tempestade num outro sentido. A tempestade que está alicerçada nas circunstâncias da vida. Quando a gente fala que está passando por uma tempestade circunstancial, significa o quê? Nós estamos enfrentando uma adversidade. Nós estamos enfrentando um problema. Nós estamos diante de uma dor, diante de uma luta. Então, de que forma você deve enfrentar as tempestades circunstanciais desse novo tempo? Então, o Espírito Santo está nos alertando que nós precisamos nos preparar neste novo período, porque há a possibilidade de você deparar-se com tempestades circunstanciais.
Mas essa tempestade que um dia começou na sua vida, um dia ela vai acabar. E dela você vai sair mais forte do que você entrou. Então esteja preparado para enfrentá-las com resiliência e determinação, confiante que sua força interior gerada pelo Espírito Santo será capaz de superar os desafios que surgirem em seu caminho. Deus te trouxe aqui para te fortalecer e para dizer que você vai vencer as tempestades circunstanciais desse novo tempo. Então eu vim aqui hoje, em primeiro lugar, dizer que em meio às tempestades circunstanciais da vida, que você tenha um encontro com a serenidade e a paz. Então, enquanto as tempestades se processam diante dos nossos olhos e ao redor de nós, o Espírito Santo está nos convidando a encontrar serenidade. Encontrar serenidade e paz. Que você tenha dias de paz. Que você tenha manhãs de paz, tardes de paz, noites de paz, madrugadas de paz, dias de paz, meses de paz. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, independente das tempestades que se manifestam diante de você. O Espírito Santo também diz a você, olha, não deixe que os efeitos das tempestades da vida desequilibrem o seu emocional. Que nada roube a sua doçura. Não deixe seu coração ficar amargo. Saiba que a maior e melhor herança que você deve deixar para as pessoas é a doçura. Abra o guarda-chuva da fé e creia que das duas, uma. Ou Deus vai acalmar a tempestade, ou Deus vai acalmar o teu coração. Creia que para cada tempestade há um propósito de Deus. Creia que a tempestade vem para mostrar algo para mim e para você. Eu fui dar uma passeada na Bíblia e lá eu pensei alguns momentos de tempestade. Se você abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4, no versículo 38 diz que os discípulos estavam no barco. E Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E aconteceu uma terrível tempestade. Olha que interessante. Eu não me lembro no momento de algum outro versículo que mostra Jesus dormindo. Se você olhar para a palavra de Deus, Jesus orava de manhã, Jesus orava
na hora do almoço, Jesus orava à tarde, Jesus orava à noite, Jesus orava na madrugada. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou na cruz. Mas aonde Jesus dormiu? Jesus dormiu na tempestade, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Aquela tempestade veio para aqueles discípulos, para mostrar que ainda que haja momentos que Jesus está dormindo, ainda que a situação que você enfrenta não seja favorável, ainda que esteja dormindo, Jesus tem o controle da sua vida e da sua história, e essa tempestade não vai afundar o teu barco, não vai destruir você, não vai destruir a sua família, não vai destruir quem você ama. Ou acordado ou dormindo, Jesus tem o controle de tudo. E aquela tempestade fez com que os discípulos clamassem, fez com que os discípulos fossem em direção de Jesus e o acordasse. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus levantou-se naquela circunstância. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E Jesus ainda deu um puxãozinho de orelha nos discípulos: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Jesus estava dando para eles uma pista de que eles poderiam ter tomado aquele tipo de atitude. Mas será que, se eles tivessem tido aquele tipo de atitude, ia acontecer alguma coisa? Será que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu depois de Jesus ter determinado aquela palavra? Será que a palavra determinada por aqueles homens ia produzir aquela bonança? A gente não sabe porque eles não fizeram nada. Então, em muitas situações, a gente tem que tomar uma atitude, porque o não a gente já tem. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Mas se você fizer alguma coisa, no nome de Jesus, alguma coisa grande e maravilhosa vai acontecer. Deus colocou a palavra dele dentro de nós, para ser liberada através de nós. Por isso que existe um texto na Bíblia que diz que se nós andarmos debaixo da autoridade de Deus, nós seremos a própria boca de Deus. Deus quer que você se estabeleça como alguém que profetiza a palavra, como alguém que libera a palavra, como alguém que semeia a palavra, como alguém que tem a boca cheia da palavra do Senhor. E quando a gente libera a palavra do Senhor, ela não voltará para Deus vazia,
antes cumprirá o propósito que Deus tem e realizará o propósito para qual foi liberada. Abra a tua boca e libera a poderosa palavra do Senhor. No primeiro livro da Bíblia, diz a palavra que e Deus criou o céu e a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Enquanto ninguém falou nada, não aconteceu nada, mas Deus resolveu dizer, e Deus falou, haja luz! E o Espírito foi lá e produziu a luz. O Espírito Santo espera de você palavras de Deus para criar coisas que não existem ainda na sua vida, para trazer à existência coisas que ainda não existem na sua vida. Por isso, abra a tua boca e profetiza a palavra. E o Espírito Santo vai usar a palavra liberada por você. E o Espírito Santo fará o impossível. Mas em Mateus capítulo 14, nós vamos encontrar outra tempestade. Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagine você estar dentro de um barco, que Jesus não está dentro daquele barco, e que o vento se levanta para ser contrário ao barco que você está. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ainda que você esteja numa circunstância que parece que Jesus não está no barco da sua vida, não temas. Não importa o tempo que passar. Não importa o montante de horas que você se vê aparentemente dentro desse barco, sem a presença do Senhor Jesus. No momento que você menos esperar, Jesus se levantará e a passos largos virá em direção do barco da sua vida para te socorrer. Acalma o teu coração, porque Ele vai te socorrer. Mas a Bíblia diz que os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Houve uma gritaria naquele barco, e não havia sequer uma mulher ali.
Existem algumas tempestades que vêm mostrar que existem mulheres que são mais corajosas que muitos homens. Existem tempestades que vêm para mostrar que quando a coisa aperta, tem até homem que grita. A Bíblia diz que eles receberam o socorro de Jesus, e Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou socorrer você. Mas a Bíblia diz que Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. O Senhor te diz: tem de bom ânimo. O Senhor diz: calma. O Senhor te diz: fique em paz. O Senhor te trouxe aqui para acalmar o teu coração. O mesmo Senhor que me trouxe aqui para acalmar o teu coração vai acalmar a tempestade que está diante de você. E Pedro respondeu-lhe e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa tempestade veio para Pedro experimentar como é gostoso sair do barco e andar sobre as águas. Deus vai fazer você andar sobre as águas também. Além de que as ondas agitadas desse mar não vão afundar o teu barco, Deus vai fazer você andar sobre as águas desse mar. Então, na realidade, essa tempestade aconteceu para que homens pudessem testificar: olha, nós passamos por uma tempestade, mas teve alguém que no meio da tempestade andou sobre as águas. 11 puderam testificar que alguém andou sobre as águas, mas um só pôde testificar: eu andei sobre as águas. Então, em meio a essa tempestade que você está passando, você vai ficar olhando os milagres que Deus vai fazer na vida dos outros? Ou você quer se levantar e andar sobre as águas e ver Deus fazer um milagre na sua vida? O que você quer fazer? Então, o Senhor te trouxe aqui porque, além do fato que Ele quer que você veja Ele fazer milagres na vida dos outros, Ele veio trazer aqui especificamente essa palavra, porque em meio a essa tempestade o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Você não vai ser aquela pessoa que vai dizer: olha, eu ouvi alguém fazendo isso.
Deus quer te levantar hoje para dizer: eu fiz isso no poderoso nome de Jesus. Mas, sempre existe um mas, né? Deve ser interessante, né? Surfar nas ondas agitadas do mar sem uma prancha nos pés. Deve ser sensacional. Mas aconteceu alguma coisa na vida de Pedro que o distraiu, que fez com que ele tirasse o foco do Senhor Todo-Poderoso, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. E disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, todas as vezes que você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas. Mas todas as vezes que você permitir que o sentimento das coisas ao redor, os acontecimentos das coisas ao teu redor, tire a tua atenção em relação a Jesus. Tire os teus olhos do foco que é Jesus, você terá medo. E em seguida, começará a afundar. Portanto, não tire o teu foco de Jesus. Não tire a tua atenção em relação àquilo que Jesus está falando com você. Quando você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Mas quando você olha para as circunstâncias, você tem medo e você afunda. E mesmo que você esteja com medo, e mesmo que você se sinta afundando, não esqueça de uma coisa: a palavra do Senhor está cheia de desafios de oração. Deus está falando: fala porque eu te escuto. Deus está falando: o que tu queres que eu faça? Deus está falando: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama ao Senhor e diga: salva-me. E logo, Jesus tem pressa em te salvar, em te socorrer, em tirar você dessa circunstância. E estendendo a mão, segurou. E disse-lhe: homem de pouca fé, porque duvidaste? E juntos subiram para dentro do barco. E o vento se acalmou. O Senhor vai socorrer você. O Senhor vai resgatar você. O Senhor vai colocar você de volta para o barco. E essa tempestade vai passar.
E o teu barco vai chegar do lado de lá, porque do lado de lá está a tua bênção, do lado de lá está a tua vitória. E do lado de lá você vai chegar mais forte do que quando você entrou nesse barco. Amém? Mas lá em Jonas capítulo 1, nós vamos encontrar uma outra tempestade. Jonas capítulo 1. Jonas se preparou a vida inteira para ser um profeta. E quando a gente se prepara para alguma coisa, Deus, Jesus e o Espírito Santo haverão de nos usar para aquilo que nós nos preparamos a vida inteira. A gente se prepara para que no momento certo e na hora certa, Deus nos use dentro daquele projeto, dentro daquele plano que nós nos aprofundamos, que nós fomos aprender as lições. Então, no dia maravilhoso, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade, a Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E a Bíblia diz que Jonas vai se levantar, mas vai se levantar não para ir a Nínive, mas para fugir de diante da face do Senhor. Então, o primeiro capítulo do livro de Jonas, Jonas está fugindo de Deus. Tem alguém aqui fugindo de Deus? Será que você não anda fugindo de Deus? Será que você não anda fugindo dos propósitos que Deus tem para a tua vida? Quer dizer que você se preparou a vida inteira e agora que Deus quer te usar, você está desistindo? Ao que muito se lhe deu, muito se lhe pedirá. O mesmo Deus que nos dá o dom é o Deus que quer que a gente use o dom para a honra e para a glória do nome dEle. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os obreiros. Por mais que alguma igreja aqui na terra tenha não sei quantos mil oficiais, você pode ter certeza que a seara, que o trabalho que tem que ser realizado é muito maior do que o número de obreiros que ali tem. A necessidade sempre é maior. E aí Deus preparou você, Deus abençoou você, Deus deu condição a você, e você não está fazendo o que você deveria fazer. E quando a gente não faz o que deveria fazer, Deus pede conta. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e começou a dar tudo certo. Tem gente que está fugindo da direção de Deus, que está fora da direção de Deus, e por conta que as coisas estão dando certo no momento, olha, está vendo? Até Deus está me abençoando.
Deus não é que nem a gente, não. Às vezes a gente quer que Deus resolva uma demanda do dia para a noite, né? Às vezes Deus leva 10 anos para fazer aquilo que a gente queria que Ele fizesse num dia. Por quê? Porque Deus é justo. Não pense você que Deus deixou para lá. Tanto é que Ele me levanta hoje para falar com você. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, se ele pagou, ele perguntou o preço, né? Perguntou o preço, olhou, falou, eu tenho dinheiro para pagar. Está tudo dando certo. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Estava dando tudo certo, mas sempre tem um mas. Mas o Senhor mandou uma tempestade. Então, algumas tempestades vêm na nossa vida para mostrar que tem alguém dentro da nossa casa que está fora da direção de Deus. Então, algumas tempestades vêm para a gente aprender que nós não somos terreno baldio, que nós não somos terreno largado. Porque terreno largado, terreno baldio, todo mundo joga lixo lá, todo mundo invade. Deus te trouxe aqui para dizer que você é terra santa. Que você é escolhido dele, que você é escolhida dele. Ele nos escolheu. A Bíblia diz que foi o Senhor que mandou essa tempestade. Tem tempestade que quem manda é Deus. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E por culpa do Jonas, eles tiveram que abrir mão até do que eles tinham. Então, de repente, você abre a tua vida para pessoas que estão fora da direção de Deus, e até aquilo que você conquistou, você acaba perdendo. Toma cuidado com quem você faz sociedade. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Toma cuidado com quem você põe dentro da tua casa. Ore para que toda a tua família sirva ao Senhor. Primeiro ministério da gente é ganhar a nossa família para Jesus. Primeiro ministério nosso é trazer todas as pessoas da nossa casa para a casa do Pai. É dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, como é que pode dentro da casa da gente pessoas que não querem vir na casa de Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, e a gente achando que tá tudo bem. Não está tudo bem. Os representantes da nossa família são pessoas que a gente ama. Você ama a sua família? Então batalhe para que os representantes da tua família se convertam ao Senhor. Que volte aos caminhos do Senhor, que tenha o prazer em estar na casa do Pai. E Jesus está voltando.
E se Jesus não encontrar você servindo no dia que Ele vier buscar a igreja, isso pode ser um grande problema para você. A Bíblia diz, enquanto que esses homens aí tentaram fazer alguma coisa, colocar para fora as coisas que eles tinham dentro do navio para aliviar a carga para o navio não afundar, Jonas, porém, desceu mais ainda. Desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Meu, uma tempestade daquela, todo mundo tentando ajudar com alguma coisa, e o causador do problema, dormindo. Então, às vezes, a pessoa entra na vida da gente assim, silenciosamente, parece que está dormindo. Não está fazendo nada, está dormindo lá. Está fazendo nada? Ele é o causador, ele é o fugitivo. Ele está fugindo de Deus, ele é um fugitivo diante do Senhor. E aí, abriram uma conversa forte com Jonas. O que tens dormente? Para de dormir, faça alguma coisa. Então, às vezes a gente precisa levar um chacoalhão, né? E a Bíblia diz que eles lançaram sortes. Lançaram sortes para que soubessem por que causa sobreveio aquele mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E fizeram perguntas fortes para Jonas. Que ocupação é a tua? Que ocupação é a nossa, irmãos? Se eu morrer hoje, será que a igreja vai sentir falta do meu trabalho aqui na igreja ou eu não faço nada? Se você morrer agora, vai parar algum trabalho aqui da igreja ou as coisas vão continuar do jeito que está? Irmãos, às vezes nós não fazemos diferença nenhuma porque nós não fazemos nada. E muitas vezes, além da gente não fazer, a gente atrapalha quem faz. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas teve que falar toda a verdade e teve que admitir. Versículo 12. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Se você sabe que você tem sido um fugitivo, se você tem ciência que você está deixando de fazer o que Deus quer que você faça, seja franco. Não ponha a culpa nos outros e diga, eu sou o culpado. E assuma o desafio de que façam com você o que tem que ser feito. A Bíblia diz que mesmo assim, os homens ainda relutaram,
remaram, se esforçaram por alcançar a terra, mas não podiam. Porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, irmãos, tem coisa que a gente tem que fazer para ontem. Senão as coisas vão piorar cada vez mais. Não é a tua mulher que tem que tomar a decisão. É você que tem que tomar a decisão. Não é o teu marido que tem que tomar essa decisão. É você que tem que tomar essa decisão. Não é o teu pai que tem que tomar essa decisão. É você que tem que tomar a decisão. Tem pessoas que parecem que não crescem nunca. Não, mas minha mãe já falou. Quem tem que falar é você. É você que tem que ter responsabilidade. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Quem devia de clamar, não clamava. E quem a gente nunca imaginava que ia clamar, clamou. E clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas foi parar num ventre de sofrimento. Então procure descobrir por que essa tempestade está se processando na sua vida. Vou falar da última tempestade bem rapidinho. Atos capítulo 27. Paulo entrou no navio como prisioneiro. E saiu desse navio e dessa tempestade como capitão. Oh, glória! Paulo estava nesse navio e passando muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas, sempre tem um mais, né? O centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E porque eles não ouviram Paulo, a situação se agravou. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo ganhou a oportunidade de falar de novo. Pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas de repente, se está um de nós lá no navio, a gente ia falar assim: tá vendo? Eu te disse. Eu não falei. Bem feito. Tem gente que gosta que a coisa dá errada para depois dizer: eu te disse. Torce para dar errado. Só que você está no mesmo barco. Você está no mesmo navio. Se o navio afundar, você vai afundar junto.
Gente que torce para dar errado, não é bênção de Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. Olha, irmãos, que homem equilibrado. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo do Senhor está com você. Essa tempestade veio para falar para eles que eles iam perder coisas, mas não iam perder pessoas. Nessa circunstância que você está, pode acontecer uma possibilidade de você perder coisas. Mas o Senhor está dizendo, mas você não vai perder vidas, e vidas são mais importantes que coisas. Após Paulo ter falado, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, ele declarou que o anjo do Senhor falou com ele. Ele disse, o anjo do Senhor disse, Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Gente abençoada é gente que leva todo mundo para frente, amém? Gente abençoada é gente que é levantado para preservar. Gente que é abençoada é gente que Deus levanta para que o impossível aconteça na vida da gente. Gente abençoada é aquele que faz a diferença. É aquele que trabalha para o bem. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Que essa serenidade, que essa paz que nós encontramos no coração de Paulo nessa passagem, que essa graça, que essa serenidade, que essa paz interior seja sobre a sua vida, porque eu quero terminar essa ministração com o Salmo 107, versículo 29. Ele quem? Deus, fez a tempestade parar e as ondas se acalmaram. Eu quero orar por você. Deus ama você. Deus está dizendo através de mim aqui para você: eu te amo. Amém?